Vocês conseguem notar a diferença na imagem desses dois jogos? Eu sei, a resolução não está muito legal. As duas imagens estão em resolução HD. Mas o jogo que passou no Rio de Janeiro tem um molho que deixou as cores bem melhores e é um dos recursos que está presente apenas na televisão 3.0. Sem contar que uma das reclamações mais comuns de pessoas que acompanham o futebol, que é justamente não conseguir ouvir o áudio da torcida, este novo recurso também foi testado nessas últimas transmissões recentes do Campeonato Brasileiro que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje. O que não deixa de ser uma boa notícia, porque desde quando eu gravei aquele outro vídeo, quando eu demonstrei para vocês aquelas lindas imagens entrelaçadas, a Globo vem testando outros recursos da televisão 3.0 nas transmissões do futebol. Mas a boa parte desses recursos ficam lá apenas no Rio de Janeiro. Só nesse último final de semana, no dia 9 de agosto, quando teve o jogo do Palmeiras, que eles testaram finalmente em São Paulo praticamente todos os recursos da TV 3.0, pelo menos na parte de interatividade. Não vou perder muito meu tempo falando aqui de ver escalação ou, por exemplo, as enquetes, porque esses dois recursos você já tem hoje na TV digital. Mas os recursos, principalmente de câmera extra e melhores momentos, capturando os lances dos servidores lá do site do GE, estavam disponíveis nesse jogo. Inclusive, é um dos recursos que fez o meu conversor bugar. Em determinado momento, quando eu estava interagindo, a imagem ficava rosa. O que geralmente acontece quando eu tenho uma troca de sinal HDR, que vem do canal da 3.0, e SDR, que são as imagens da internet, que eles coletam os melhores momentos. Mas lá no Rio de Janeiro, eles testaram dois recursos que nunca foram testados nos jogos de futebol daqui de São Paulo. Um desses recursos é o canal de áudio, o tal áudio imersivo. Lembra lá na Copa do Mundo que você poderia ouvir apenas o áudio do campo sem a narração? No Campeonato Brasileiro, não só esse áudio estava disponível, mas também você poderia ouvir o áudio da torcida de cada um dos times. E antes de eu demonstrar esse recurso, eu quero agradecer ao @pedro102340, um perfil lá do X que possui o conversor da TV 3.0 e que mora no Rio de Janeiro, e que ele disponibilizou essas imagens para eu fazer os testes aqui para este vídeo. Só para eu descrever rapidamente o lance, o Vasco havia saído com a bola a partir do meio de campo em direção ao ataque. Só que o Bahia ele consegue roubar a bola. Só que o jogador do Bahia ele tropeça lá na linha de fundo perto do escanteio. O Vasco rouba a bola de novo e de repente a bola volta para o goleiro. Vamos ouvir o áudio do Bahia. Agora nós vamos ouvir o áudio do Vasco. Pelo que eu notei, o áudio do Bahia durante todo esse lance, ele estava um pouco mais vivo. Tinha gente chacoalhando coisas ali na torcida. Já a torcida do Vasco ela estava mais quieta naquele momento, mesmo com o Vasco com a posse de bola. Só que quando o jogador do Bahia ele tropeçou e perdeu a posse de bola, aí sim deu para notar algumas pessoas comemorando esse fato. E a outra diferença observada, olha o logo da Globo. No jogo do São Paulo, o logo estava opaco, ou seja, o jogo estava exibindo na sua transmissão HD. Já no jogo do Rio de Janeiro, o logo estava brilhoso, o que acontece quando a Globo exibe alguma programação ou em 4K ou em HDR. Como eu disse que a resolução do jogo não estava legal, estava na mesma qualidade de 1080 linhas de sempre, só que as cores no jogo do Rio de Janeiro estavam mais ricas, então já dava para suspeitar que eles estavam testando o HDR lá na Globo Rio. E vamos ver isso na prática no DaVinci Resolve. No jogo que foi exibido em São Paulo, se a gente mover aqui a agulha, toda a informação de cor principal fica dentro desse triângulo escrito REC 709. Ou seja, é uma imagem em SDR normal de sempre. Assim como nesse outro escopo,
toda a informação fica presa aqui nesses 203 nits. O que ultrapassa de informação é justamente só o placar do jogo. Tirando o placar, olha só, toda a informação de luminosidade fica dentro dos 203 nits. Uma imagem HD SDR como você já recebe hoje. E como essa captura aqui foi feita em HDR no conversor, eu não corro o risco do gerenciador de cor do DaVinci Resolve esticar essa informação para preencher toda a paleta do HDR. O que acontece quando eu coloco um vídeo SDR puro e estico tudo. A captura desse meu amigo do Rio de Janeiro, que ele extraiu do conversor da TV 3.0 e reencodou para V1, também permaneceu com todas as informações do HDR. Já no jogo do Rio de Janeiro, repara como a paleta do REC 2020 é bem mais explorada aqui, com os azuis e vermelhos ultrapassando o SDR, principalmente com essa roupa vermelha chamativa do juiz, que com certeza foi uma conversão de uma câmera SDR, e principalmente nessa câmera por conta do verde aqui, ó. Já entrando no REC 20 em 20. Inclusive, nesse mesmo estádio do Maracanã, o Sport TV ele fez uma transmissão em 4K pouco tempo atrás. Inclusive, a transmissão estava muito nostálgica, com os jogadores pixelados em 16 bits, lembrando os grandes momentos da infância do público-alvo. Futebol brasileiro 96. E aí, quando eu me deparo nas redes sociais, principalmente no Twitter, que está tendo muitos tweets reclamando das imagens cinzas das transmissões dos jogos de futebol sem saturação, em um certo momento eu vejo que essa crítica não tem muito sentido. E eu vou te explicar por quê. Deixa eu só chegar um pouco mais perto da câmera. Olha só, quando você posta um vídeo gravado em HDR numa rede social que não suporta HDR, ele não converte as cores, então vai ficar tudo cinza! Diferente daqui do YouTube, que esse vídeo está em HDR, mas você que está assistindo e não tem uma tela compatível, o YouTube pegou este vídeo, fez a tradução e a conversão das cores para a paleta normal, e com isso você está vendo nas cores normais de sempre, sem estar cinza e sem estar escuro. Logo, essa comparação de SDR versus HDR numa rede social que não suporta essa tecnologia não faz sentido. O que eu pude ver dessa amostra gravada de 3 minutos desse jogo, a qualidade do HDR não me impressionou muito. O verde é a cor que dá mais diferença numa paleta de cor normal versus uma paleta de cor HDR. Esse monitor que vocês estão vendo aqui, ele é um monitor que atinge 840 nits de brilho e ele tem um painel de 10 bits nativo. Então, ele é capaz sim de exibir qualquer imagem em formato HDR. Só que eu percebi que o HDR está subaproveitado, principalmente na câmera principal da partida, que eu noto que o verde realmente está faltando saturação. Não ao ponto, como falo no Twitter, que está cinza, mas o verde em HDR, se você comparar as imagens do jogo contra essas outras imagens que eu capturei com essa câmera em HDR, você repara que a minha imagem, o verde, é um pouco mais chamativo. É berrante a diferença de cor. Eu não preciso usar escopo, até por conta que eu já lido com vídeo normal em HDR há muitos anos, para eu poder ver a diferença quando um vídeo está na qualidade normal e quando um vídeo está na qualidade HDR. Isso é nítido em qualquer tamanho, basta você ter um bom monitor. E aí já é uma opinião minha, não um achismo. Eu acredito que a calibração que eles fazem com esse HDR é para ficar no meio termo, para não prejudicar tanto a transmissão normal, porque há relatos de algumas pessoas que as cores na transmissão normal ficam mais saturadas. Só que aí fica um meio termo que no final das contas não agrada a ninguém. Eu tenho um HDR subaproveitado e há relatos de pessoas na transmissão normal que não está gostando muito. Será que é tão difícil assim você trabalhar com pipelines separados e aplicar um LUT de conversão para a transmissão normal? Porque se você pensar bem, a FIFA e a Liberty Media, ela já gera as imagens em 4K HDR e faz essa distribuição de uma forma boa para todo mundo. E eles conseguem fazer isso com maestria. E para aqueles decepcionados com a baixa resolução das imagens, eu posso queimar a língua. Mas eu não acredito que nós tenhamos os jogos comuns que passam na quarta e no domingo, sempre com imagens em 4K nativa, principalmente por conta do alto custo de produção. Gerar as imagens em HDR, mantendo a resolução HD, é uma baita economia de custo.
Principalmente porque boa parte das câmeras profissionais que captam em HD, ela já suporta o formato HDR, HLG e podem transmitir com 10 bits de cor. E visto que isso também é feito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que você tem basquete universitário, você tem futebol americano, que todos esses esportes são gerados em 1080p HDR, eles simplesmente metem um upscaling para 4K. Salvo finais e grandes eventos mundiais, eu acredito que manter a resolução HD e explorar apenas as cores do HDR deva ser um padrão daqui a muitos anos. Principalmente porque todos esses testes que a Globo fez com esse formato foi tudo no Maracanã. Ou seja, nem os estádios ainda têm condições para isso. E essa falta de saturação que eu senti também pode ser também a condição do próprio gramado. Ainda assim, o HDR pode ser uma experiência frustrante, principalmente para usuários com televisões 4K mais básicas, que conseguem reproduzir o HDR, mas não tem hardware suficiente para de fato exibir o contraste e as cores necessárias nesse novo formato. Há alguns ajustes que você ainda pode fazer nessa sua televisão, que eu falo justamente nesse vídeo sobre o Sport TV 4K. Um grande abraço e até o próximo vídeo.